Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para a gente fazer a conversa da semana. Nós temos uma entrevistada mais que especial nessa semana, que é a ex-prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, presidente regional do PSDB, que vai conversar com a gente sobre esse período todo. Eu e ela, inclusive, estamos há muito tempo marcando de conversar e nunca deu tempo, veio campanha, veio tudo, né, Cíntia? E não conversamos. Primeiro, prefeito, muito obrigado por me receber. Imagina, uma alegria minha poder falar com você, com todos aqueles que lhe acompanham aí por canal maravilhoso. Eu falo que a informação mudou, graças a Deus, né? Não que tenhamos saudade do tempo de Covid, mas a informação se tornou ainda mais eficiente por essa metodologia, né? Que bom. É, com certeza. E por falar em Covid, vamos começar por aí. Quer dizer, você assume em 2018, depois é reeleito em 2020, já em meio à pandemia. E a pandemia foi um grande desafio. Você, inclusive, foi uma das prefeitas que mais ficaram preocupadas com as questões da OMS, de ter esse parâmetro de referência para determinar. Vamos começar por aí, prefeita. Esse foi o maior desafio, você acha, do seu mandato? Acho que sem dúvida, viu, Kleber? Acredito que para os gestores, principalmente os prefeitos, né? Nós sabemos do protagonismo que existe nas cidades, como as cidades funcionam, como tudo como é um organismo vivo. Em particular, governar diante de algo que nós nunca havíamos presenciado antes, fez com certeza com que isso fosse um desafio para aqueles que já haviam feito gestão antes, já haviam sido prefeitos, já haviam ocupado cargos públicos antes a isso, e claro que para aqueles que estão chegando na vida pública, e eu sou um desses casos, foi desafiador duplamente, né? Ter que entender como moldar o orçamento, ter que entender situações emergenciais, muitas delas batendo a porta dos municípios. No município, é nas cidades onde as pessoas vivem, onde elas precisam, de fato, de respostas imediatas. E a Covid fez isso, né? Ela trouxe esses holofotes para a cidade, nos demandando além, obviamente, das expectativas que nós imaginávamos, o que tínhamos organizado e rascunhado previamente em um orçamento, tantas obras, tantas coisas, né, que se imaginava fazer e que, obviamente, nós passamos a ter, a partir daquele momento, uma missão ainda mais nobre, né? Defender e proteger a vida de todas essas pessoas, daquilo que era desconhecido para nós, enquanto gestão pública, mas que também era desconhecido para o mundo inteiro, né? Com certeza foi um dos maiores desafios que eu já vivi durante esses 48 anos de vida, viu? Não tenho dúvida disso, não. Para todos nós foi terrível. Mas você foi muito bem, mandou muito bem naquele período, enfrentou uma resistência muito grande, eu lembro, e protesto aqui, protesto ali. E mesmo com todo esse rigor, nós tivemos em torno de 800 vítimas fatais, né, por uma pandemia evitável, como dizer. Quer dizer, se afrouxasse, com certeza nós teríamos muito mais vítimas. Como que você recebeu naquela época? Eu lembro de protesto, gente querendo ir para a tua porta e querer que você liberasse o comércio. Como foi lidar com aquela situação? Olha, Kleber, até hoje parece que passou muito tempo, mas foi algo muito recente, né? Nós estamos falando de 2020, estamos falando de uma coisa ainda muito recente. Mas é claro que a falta de um comando central sobre como se tratar a pandemia, e mais do que isso, a forma de como direcionarmos as ações nos municípios, nos estados, nos países, né? Em particular no Brasil, falava-se uma coisa em âmbito nacional, fazia uma coisa em âmbito estadual, e o município, nós, gestores municipais, meio que perdidos sobre para vacinar ou não é para vacinar? É uma meta do governo federal ou não é? Seguimos o parâmetro de acreditar e confiar na ciência e nos números que estão sendo divulgados, ou questionamos até os números, questionamos até a ciência. Então, foi extremamente difícil governar para quem queria ser cuidado e para quem não queria ser cuidado de jeito nenhum, né? Governar para quem, obviamente, precisava de ter o seu comércio funcionando, pagar suas contas, e governar também para grupos de risco, né? Eu, em particular, ainda descobri a gestação em 2021, onde nós tínhamos aí a segunda onda de Covid. Então, eu falava para as pessoas, fiquem em casa, mas eu era a última que poderia ficar em casa, porque se eu ficasse em casa e não liderasse esse processo, não fosse, né, em loco para ver como as coisas estavam acontecendo, o comando junto com os secretários, com certeza os números teriam sido diferentes. E Palmas, proporcionalmente, de todas as capitais,
foi a cidade com menor índice de letalidade por Covid-19. É claro que proporcionalmente aos seus habitantes, comparado a São Paulo, comparado aos grandes centros, Rio de Janeiro, né, Belém, enfim, todas as outras capitais. Isso demonstra que sim, né, confiar na ciência é extremamente necessário, confiar nas pessoas que têm parâmetros para trabalhar com saúde, que sabe que, acima de tudo, as nossas decisões envolve, antes de mais nada, trabalhar com aquilo que a gente tem de nobre, que é a vida das pessoas. Eu acredito que foi bastante firme, né? Muito dura. É claro que as críticas também elas vêm quase que na mesma intensidade. Houveram pessoas que não entenderam isso. Fui vítima, né, várias vezes de ameaça, porta da minha casa sediada por pessoas, por faixas, enfim, carro de som, foguetes que atingiam ali as janelas e todos os vizinhos também se sentindo aprisionados dentro da própria casa, como eu imagino, por defender a vida das pessoas. E olha que aquela época, eu tenho um filho adolescente, que é o João Antônio, meu mais velho, né? Hoje ele está com 17. À época, ele olhava para aquilo tudo e falava: Mãe, essas pessoas estão lá embaixo e não entendem que a senhora quer cuidar delas, quer defender elas. Falei, filho, alguns não entendem. Ele falou, mãe, então talvez seja a hora de repensar as coisas, né? Talvez não seria deixar, né, melhor deixar elas tomarem a decisão que para elas é mais confortável. E ouvindo aquilo do adolescente, eu falei, olha, sabe que ele não deixa de ter razão, mas nesse caso, filho, eu vou ter que agir meio que igual galinha choca, né? A tempestade está lá fora, é colocar todo mundo para dentro, esperar a tempestade passar para ir voltando às coisas ao normal. Alguns entenderam, outros não. Outros, infelizmente, foram reconhecer isso tudo, perdendo pessoas muito próximas, e mais isso, não perdendo pessoas muito próximas, mas vendo a cidade ser reconstruída depois com a mesma pujança, com o mesmo engajamento, né, que não faltou do poder público essa presença forte de pensar em políticas públicas que trouxesse, né, toda essa segurança para eles. Não foi diferente nas escolas, muitas das nossas crianças acreditem, né, principalmente nas escolas de tempo integral, a refeição que elas recebiam no dia é a refeição da escola. Então, levar essa segurança alimentar até elas, num processo, né, em que elas estavam afastadas da sala de aula, também foi desafiador. Fazer a política pública, enfrentar a violência, vários tipos de violência, inclusive a violência contra a mulher foi um fator, né, que foi uma curva ascendente à medida que muitos estavam impedidos de trabalhar, e uma das vertentes para esse crescimento também, ela se dá no movimento de dependência financeira, né, de independência financeira. As mulheres ainda são aquelas que deixam as suas famílias, deixam o emprego para cuidar do pai mais velho, para cuidar de um filho neurodivergente, e às vezes com tantas dependências, né? Então, assim, foi com certeza um grande desafio governar para todos sobre vários pontos e aspectos inclusive ideológicos, que infelizmente entraram para a pandemia e ao invés de ajudar, foi piorar a situação, né? E para piorar, aliás, se é que pode ficar pior, nós ainda tínhamos um ingrediente que era a eleição de 2020. Ou seja, eu ainda estava dentro de um processo que era candidata à reeleição. E por muitas vezes as pessoas falavam, prefeita, a senhora tem certeza que a senhora quer ser reeleita desse jeito? Porque a senhora está tomando tantas atitudes super impopulares. Eu falei, olha, se aqueles que não estão preocupados com aquilo que é popular ou populismo entenderem que nós estamos cuidando de vidas, já valeu a pena. Né? Então, com certeza, isso marcou minha trajetória enquanto gestora, mas muito enquanto pessoa. Certo. E eu lembro que assim que você assumiu 2018, logo depois da eleição daquele ano, nós já tivemos a movimentação para liberar aquele empréstimo do CARF, né, que são os 260 milhões, e nós vimos muitas obras, quer dizer, nós temos a antiga Avenida Aeroporto, ficou linda, né, tá muito bonito lá, a NS10, o espetáculo, eu lembro que era uma avenida que eu corria, né, quando na época eu corria, e era a pista única, agora eu passo lá, eu fico encantado, né. Então tem bastante coisa, o Parque Cesar, o entorno dele, por exemplo, quando eu morava lá, inclusive, eu sempre defendia que tinha que ter aquele calçamento em volta para o pessoal urbanizar aquilo ali, virar uma área de esporte, e você começou a fazer isso. Enfim, qual que é o balanço quando você olha esses 5 anos aí, o que, que vem à cabeça, o que, que mais destacou, os avanços, a questão do servidor, né, que foi um avanço muito grande, os servidores hoje, Legal. você tem uma aprovação muito grande pelas conquistas, pelos avanços que houve, enfim.
Qual que é a avaliação, prefeito, quando você vê desses 8 anos, esses 6 anos, 8 anos, né? 8 anos que você ficou à frente do município? Olha, Kleber, é como se rebobinasse a fita do tempo na cabeça da gente. Não existe gestão perfeita. E é claro que a gente fica se perguntando, não dá mais para ter um tempinho extra para concluir tudo isso. Mas é inegável, né, os avanços que nós deixamos para a cidade. Esse legado, ele não é apenas de obras físicas, obras estruturantes, mas como falou, ele também é muito importante uma vez que você olha para as coisas, e hoje não tem um gestor, não tem um cidadão, até aquele que não gosta muito, ou que não avalizou, né, ou não avaliou muito bem a nossa gestão, não tem ninguém que não passe para entregar uma outra obra que não passe por uma obra que foi feita pela nossa gestão. Não tem ninguém que vai a algum lugar que não passe, né, por avanços e tomadas de decisão, como a regularização fundiária, a habitação para nós, né, que foi assim realmente um divisor de águas, as obras estruturantes como a NS10, como a LO9, né, a antiga pista do aeroporto, são coisas que foram pensadas, mas que, obviamente, muitas delas foram realizadas através do empréstimo da CAF, do Banco da Cooperação Andina de Fomento, e muitas delas também realizadas com recurso próprio da prefeitura. Porque o grande segredo está aí, né, Kleber? É você não gastar mais do que tem em caixa. É de fato você tentar manter esse equilíbrio. A nossa arrecadação foi espetacular. Então, assim, tudo isso fez com que nós pudéssemos promover também as grandes mudanças no que diz respeito ao servidor público, né? Um servidor público que trabalhava e trabalhava ali de uma forma ainda ressentida, não se sentia valorizado, as suas lutas, né? O sindicato da educação, logo que eu entrei, tinham 17 demandas diferentes. Graças a Deus nós conseguimos cumprir a última, né? Que foi o concurso público da educação também. Deixamos essa marca indelével, são 4 concursos grandes realizados e entregues, da Guarda Metropolitana, quadro geral, concurso da saúde, aguardado também por mais de 15 anos, né? Assim como o concurso da educação. Então, obviamente que fazer tudo isso, fazer mais, né, e fazer de uma forma diferente, é desafiador. E, em particular, eu acredito que para mim é desafiador ao quadrado, porque eu não tinha essa experiência de gestão, era uma recém-chegante, né, na vida pública, embora participe ativamente desse processo desde 99, 2000, morando aqui em Palmas. Tive a alegria de chegar aqui e ter Nilmar ainda como prefeita, acompanhei as 2 gestões do prefeito Raul bem de perto, ter uma escola de vida pública que foi o nosso saudoso senador João Ribeiro, né, que me capacitou para tanta coisa bacana, mas confesso para você que foi prefeito à época, Carlos Amasta, que caminhava para a reeleição, de compor esse quadro com ele como vice, de caminhar a cidade, conhecer a cidade de pertinho. A CAF, que inclusive foi, né, todo o projeto, todo o processo da CAF se deu ainda no governo Carlos Amasta. Infelizmente, a Câmara de Vereadores, naquela época, infelizmente ou felizmente, deixou para que isso fosse aprovado na nossa gestão, e isso possibilitou com que nós pudéssemos avançar em grandes frentes, né? Todo o parque luminotécnico hoje que nós temos, a cidade ficou mais clara, ficou mais segura, toda a parte de investimento de câmeras de segurança, nós somos a única capital no Brasil que temos um cercamento eletrônico digital, entrada e saída, todas as entradas e saídas da cidade são controladas pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito da Prefeitura, um investimento robusto, assim como também pela CAF, nesse projeto de requalificação urbana, nós conseguimos também expandir todo o nosso parque luminotécnico, fazendo a troca de mais de 22 mil pontos de LED em toda a cidade. E o prefeito, agora o prefeito Eduardo, dá sequência nisso, né, dando uma ordem de serviço, esses dias eu acompanhei de mais 5 mil pontos, ou seja, é de fato trabalharmos uma política macro, de entender que outras pessoas vêm antes de nós, deixam algumas plataformas prontas e outras seguem avançando. Agora, vai ficar muito lindo, e aí 90% das obras já conclusas, estou torcendo para que o prefeito consiga concluir aí ainda no primeiro semestre, toda essa parte de expansão do projeto do Parque César Mar, lembrando das grandes parcerias que nós temos, o senador Eduardo Gomes foi um dos grandes parceiros que nos ajudou muito, inclusive com emenda parlamentar para que essa obra fosse realizada. Então, assim, agora é de fato a conclusão de tantas coisas que nós já deixamos aí sendo caminhadas, Capadócia caminhando para regularização, né? Só ali são mais de 1.000 títulos entregues,
já com ordem de serviço do CEMEI prontinho, a Escola de Tempo Integral no Taquari, são tantas conquistas, né, Cléber? A gente olha em um curtíssimo espaço de tempo. Foram 2 anos, né, de 2018 a 2020, pandemia, aí ocupando quase que um intervalo de mais 2 anos. Eu falo que eu só tive um mandato para poder fazer tantas entregas, tantos aperfeiçoamentos, né? Se pudesse aí esticar para poder deixar os outros 2 anos para completar 2 mandatos na integralidade, não seria uma ideia ruim, não, viu? Mas a É, legislação federal não avançou para essa contabilidade ainda não. é, Mas me considero, assim, muito grata, muito feliz, sabe, por tudo, pela oportunidade que com certeza é incrível. você ficou, na verdade, 6 anos, né? Você pegou 2018 e foi até 2024. Agora, E nesse 2 anos de pandemia. É, e em meio disso, uma pandemia, a pior pandemia do último século, né? E terrível. Verdade. Perfeito, e você nisso conviveu com dois governos. Você conviveu com o governo Carlesse e você conviveu com o governo Vanderlei. No caso do Vanderlei, inclusive, você chegou a apoiar a reeleição dele em 2022. Como que foi? Eu senti que nesses últimos períodos já foi mais tumultuada essa relação. Quer dizer, qual a avaliação que você fez dessa relação com esses dois governos pelos quais você passou? Então, Kleber, todos, a seu modo, contribuem muito para que a história seja escrita. E a gente sabe disso, né? Assim, eu tenho inúmeras qualidades, inúmeros defeitos como pessoa, como gestora. O governo do Carles eu já peguei, né? Aí 2 anos já tinham se passado do governo dele, não tive a oportunidade de ser companheira política, de apoiá-lo em uma eleição, mas posso dizer que ele foi extremamente respeitoso do ponto de vista daquilo que nós tínhamos de parcerias e de políticas comuns, inclusive na parte de regularização fundiária, na parte no que diz respeito à administração do mobiliário ativo da prefeitura, que ainda está à disposição do Estado. Então, fizemos entregas de todos os equipamentos habitacionais, e muitas dessas entregas tiveram a participação dele. Politicamente, mais para o finalzinho, ele caminhando para o finalzinho do mandato dele, nós nos aproximamos mais. Tivemos uma excelente relação, inclusive à época, o meu secretário de governo era Rogério Ramos, que tinha realmente assim uma relação muito estreita, né, com o Palácio, com o próprio secretário de governo à época. Isso fez com que nós destravássemos muitos processos e as coisas pudessem alavancar. Nesse meio tempo, o vice, então, com quem eu também convivia à época, sempre convivi muito bem, o governador Vanderlei, se tornou não só governador, mas candidato à reeleição. E nós tivemos a oportunidade de apoiá-lo, né? E um projeto já fui companheira política do governador, do atual governador. Fomos com ele para a campanha em 2022, um saldo extremamente positivo, e obviamente assim toda a confiança dele, da equipe, foi primordial para que nós de fato avançássemos e tivéssemos um resultado excelente na capital. Há bastante tempo não se via um prefeito da capital, um prefeito de Palmas, apoiando um candidato do Palácio e vice-versa. Infelizmente, não conseguimos caminhar muito no que diz respeito a entregar resultados de algumas políticas públicas importantes para Palmas, principalmente pela divergência de informação, às vezes, das equipes técnicas, mas politicamente sempre caminhamos muito bem. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de fazer a mesma composição, a composição que eu fiz com ele em 2022, não recebemos dele já para as eleições de 2024, quando caminhávamos para a eleição do sucessor. Inclusive, isso previamente acordado com ele. Eu falei, olha, governador, não se preocupe, o senhor me terá no seu palanque no dia da convenção e eu lhe faço apenas 3 pedidos, né? Seja governador para entrar para a história de Palmas, devolvendo o patrimônio imobiliário de Palmas para Palmas. Aí ele falou, olha, que maravilha, isso já, inclusive, está dentro do meu plano de governo e é algo que eu quero sim, é uma entrega que eu penso em fazer, uma vez que meu pai foi o primeiro prefeito da cidade, eu tenho uma história, né? Já participei tanto do Legislativo Municipal, sendo ali presidente da Câmara, então tem várias experiências com isso e acho que é super positivo. E qual é o segundo pedido, né? Qual é a segunda condição? Eu falei que o senhor esteja comigo em 2024 na escolha do meu sucessor, no mesmo formato em que eu agora, né? Não por condições algumas,
para que nós possamos construir uma história futura. E a terceira? A terceira é que em 2026 nós possamos não disputar o mesmo cargo. Ele está liquidado, né? Inclusive, presenciou essa nossa conversa o presidente da Câmara, à época, o nosso vereador Folha, agora reeleito, né? Presenciou também essa conversa Jairo Mariano, que à época era secretário e braço direito ali do governador, Vanderlei, Rogério Ramos, e outras pessoas, ou seja, infelizmente nós não tivemos esse balanço positivo, mas nada impede que essa proximidade, uma vez que o governador teve uma candidata a prefeita na capital, nada impede que ele faça uma riquíssima parceria nesse fechamento do governo dele com o atual prefeito. Então, eu acredito que há muito por se fazer. Na política, nós temos que entender que, desfeitos os palanques, nós governamos para todo mundo, e, de fato, essas coisas ficam, né, ali como registro da memória, mas, obviamente, que não impedem que lá na frente possamos ser companheiros. Uma coisa é você ser inimigo, outra coisa é você ser adversário, né? A sua campanha, as recomposições, elas se dão e que se dão com muita tranquilidade também. E é isso que eu desejo, né? Desejo que o Estado continue principalmente trazendo essa segurança, né, Kleber? Nós estamos falando de 16 anos que nenhum governador conclui o mandato no Tocantins. E isso, obviamente, traz insegurança jurídica, traz insegurança política, financeira, administrativa, né, para os servidores, para nós, para a cidade, para as pessoas que pensam em investir na capital. Então, eu torço muito para que a política dessa vez, né, seja feita de uma forma diferente, mas, obviamente, pautada pelo respeito, né, pela singularidade no trato com a coisa pública, e mais do que isso, o respeito também daqueles que divergem da sua opinião. Divergir, né, nós vivemos uma democracia, ter opiniões diferentes é totalmente normal. Agora, o que não é saudável é quando nós levamos essa disputa política ou até mesmo a rivalidade para um campo pessoal. Aí realmente as coisas não fluem, né? Então, e por falar nisso, aí nós entramos na eleição de 2024 e nós falamos, então a senhora fez essa opção pelo GEL e primeiro ponto você tinha justamente isso, quer dizer, a Jânade é sua inimiga ou sua adversária? Porque me pareceu que a questão era de inimizade das duas. Então, já me perguntaram isso algumas vezes. Se você, né, e assim, até hoje eu não consegui ter resposta de onde que isso tudo começou, né? Mas eu acredito que a pessoalidade no trato de levar isso para quase que para uma inimizade, às vezes veio mais da falta de empatia, né, por parte dela, enquanto chegava ainda à presidência da Câmara, e coincidiu também com a chegada dela na vida pública e já com a responsabilidade de ser presidente da Câmara de vereadores. E eu falo que faltou certa empatia, porque na política a gente convive com grupos diferentes, mas não a ponto de analisar em tudo, né? Talvez tenha sido uma forma inteligente de se construir um antagonismo. Não, tudo que a prefeita disser que é a favor, eu vou dizer que eu sou contra, né? Toda a forma dela de tratar com as pessoas, eu vou tratar o contrário. A forma dela de fazer um discurso, eu também faço o contrário. E aí eu falo que falta empatia e, em particular, algo me marcou muito, né? Não a ponto de tê-la como inimiga, mas de entender que era uma adversária mais difícil de lidar, né? Isso me marcou enquanto um momento de extrema alegria, né, na minha vida, que foi poder ser mãe novamente aos 44 anos de idade, e não ter direito de ser impactada com a notícia de que eu não tinha direito à licença maternidade. Isso tudo, obviamente, me deixou ali, né, quase que numa pausa. Eu já caminhava já para para dar posse, né, ao vice, quando fui advertida pelo procurador-geral do município que eu não poderia fazer isso porque a lei orgânica do município não garantia licença, o meu afastamento pela maternidade em si. E foi ruim, acho que foi ruim para mim, foi ruim para o vice também, que não teve essa oportunidade, a gente já tinha isso mais ou menos acordado ali, né, já previamente conversado, mas não nos atentamos para isso. Eu acho que foi uma grande oportunidade dela, enquanto presidente da Casa de Leis, à época, de propor essa alteração na lei orgânica, né, gerando uma certa empatia, legislando, antes de mais nada, não em favor da prefeita, mas em favor de que outras prefeitas, e até ela que foi candidata agora recente, que sendo mãe pudesse se afastar do cargo, né? Mas, enfim, dadas as devidas proporções, eu não considero
considero. Aliás, hoje, acho difícil considerar a maturidade que os anos traz para a gente, essa experiência de vida pública, faz com que a gente saiba de fato separar e tenha cada coisa no seu devido campo. Mas hoje eu considero que ainda não tenho inimigos, né? Agora, adversários, eles vão surgindo à medida que nós vamos galgando outros espaços, à medida que a gente É. vai tirando alguns da zona de conforto, né? Aí é humanamente impossível não deixar alguém ali, às vezes, com o carinho machucado, uma ou outra fala que não causa um ressentimento, mas eu acho que na mesma capacidade que a gente tem de liberar perdão, e perdão é escolha sobre a vida das pessoas, sobre os gestos, sobre os fatos, a gente tem, à medida que a gente vai plantando isso, a lei da semeadura, o retorno também, com certeza vem, né? Então é isso, a maturidade vai trazendo essas coisas para a gente. Todo não tem como evitar ter adversário na vida pública, né? Agora, Possível. e por falar no vice, o seu vice foi muito sumido. Muito momento falava assim, havia um rompimento entre a Cíntia e o André Gomes, e até por conta dessa relação com o Gomes, que disse que também não estava boa. Como que foi essa sua relação com o vice-prefeito? Então, nós sempre tivemos uma relação muito boa, Kleber, e inclusive logo no início do meu mandato, apesar que os 100 primeiros dias de gestão da segunda gestão foi o verdadeiro inferno na terra, né? Foram aqueles 100 dias que todos os dias tentava se gerar um fato novo, uma improbidade, alguma coisa que me afastasse da prefeitura. Até impeachment falaram, né? Eu falei, olha, vamos entrar para a história, mas eu não estou querendo ser protagonista nesse capítulo, não. E em muitos cenários de bastidores, as pessoas aproveitavam, às vezes, da ausência de diálogo que existia para poder semear essa discórdia. E a discórdia, quando ela é semeada num campo fértil, ela mina que é uma maravilha, né? Mas logo no início eu tive muito a participação do André, ele foi uma pessoa que, inclusive, esteve muito presente na Câmara de Vereadores, tinha um acesso direto a todo o secretariado, e ao nosso gabinete também, a mim, compareceu a várias solenidades nossas de entrega. Uma delas eu me recordo que foi lá do Norte 1, Norte 2, foi véspera do Dia das Mães. Então, assim, tudo realmente assim, num momento muito propício, muito bom. Já nesses bastidores, sempre houve aquela formiguinha ali, né? Aquele passarinho que às vezes vinha um pouco contaminado para poder dizer que por trás de tudo isso, né, havia-se um combinado entre a presidente da Câmara à época, alguns vereadores, e contando, obviamente, com quem na linha de sucessão se favoreceria disso. Eu acho que essas análises até foram feitas de uma forma muito imatura, por algumas pessoas que traziam essa informação mediante aquilo que aconteceu no Legislativo Estadual durante muito tempo. O presidente da Câmara já tomava posse como presidente, aliás, o presidente da Assembleia já tomava posse quase que almejando a cadeira de governador, né? E tendo aqui o vice quase que no mesmo embalo, num bom acordo. Então, acho que muito dessa contaminação indesejável, ela aconteceu justamente por essas conversas fora de foco, fora de tempo. Ainda assim, sempre mantive uma relação muito boa com toda a família. O senador Eduardo Gomes nos ajudou muito. Acredito que de todos os parlamentares ao longo desses 6 anos em Palmas, em particular na minha última gestão, 2020-2024, seja um dos parlamentares que mais colaborou com emendas impositivas, emendas de bancada, liberação direta de orçamento para suplementação de MAC, PAB na saúde, enfim, um relacionamento sempre muito bom. Mas, obviamente, que ele tem, né, o seu alinhamento político, e uma vez que ele construiu uma candidatura dentro do PL, seria inevitável que nós caminhássemos para grupos divergentes ou grupos diferentes. Né? Então, assim, isso é normal dentro do movimento democrático que são construídas candidaturas, um movimento partidário também, em favorecer, obviamente, a candidatura que ele está colocando e pensando nessa candidatura, inclusive, para um segundo plano, para ele mesmo candidato, né? Então, isso faz parte do jogo, é algo extremamente que eu olho não com bons olhos, é claro que se tudo que nós vivêssemos no plano da vida pessoal nós pudéssemos trazer para a vivência partidária e eleitoral, seria muito bom, mas nem sempre isso é possível. Então, É. não terminamos inimigos, né? Não somos inimigos um do outro, fomos adversários na última eleição, mas não diferente disso, o governador Vanderlei, também atual governador, foi nosso adversário, mesmo tendo sido apoiado pela nossa gestão e mesmo tendo um relacionamento muito bom, né? Sem nenhuma rusga, sem nenhum problema. E agora, falando sobre a eleição municipal, a candidatura do GEL.
O GEL, me parece, quando você apoia ele, estava começando lá com 8% mais ou menos, e de repente ele termina o primeiro turno com quase 30% da intenção de voto, e não tem como não ver o seu papel nesse crescimento. Quer dizer, como que você avaliou essa experiência de apoiar o GEL, de estar na campanha dele? Olha, Kleber, foi uma experiência extremamente positiva. Primeiro, porque eu pude estar próxima ao deputado Júnior Gel, eu entendo ele como meu adversário político na outra eleição, né, em 2020. E Verdade. naquela eleição em 2020, ele foi o segundo mais bem votado. Sim. Então, obviamente, ele tem capital político. Tê-lo chegando no PSDB, resolvendo toda a problemática que ainda havia do Podemos e ainda concorrendo à eleição sob essa perspectiva do que ainda estava se avançando, questionando ainda o mandato, né, de deputado. Mas foi uma experiência extremamente valorosa, pude estar próxima dele enquanto, não apenas enquanto dirigente partidário, presidente do partido em que ele está, mas como pessoa. Então, nós alinhamos muita coisa, alinhamos discurso, ele passou a conhecer ainda mais a gestão de Palmas, ele foi abraçado, né, por todos nós, por todos os secretários, que tiveram o carinho de lhe passar informações muito importantes, inclusive para a composição e ainda a lapidação ainda melhor do plano de governo. Então foi assim, uma campanha extremamente curta para nós, né, ela muito rápida, obviamente que o candidato era ele, então é difícil às vezes, né? Você, como gestora local, ter esse cuidado para não fazer sombra numa campanha, saber exatamente qual é o seu papel, onde você pode colaborar e onde você pode ajudar. Mas claro que sair de 7% para 28,8% foi um ganho estratégico. E mais do que isso, a primeira vez que a capital Palmas teve um segundo turno. Então, sem a candidatura do GEL, nós pelo menos rascunhávamos a ideia de que nós teríamos um candidato já eleito no primeiro turno, né? E Sim. seria um cenário muito diferente do cenário que nós vivemos hoje. Mas ter essa oportunidade de estar ali no dia a dia, na campanha do Júnior Gel, foi extremamente agradável. Claro que não é fácil, né, você conviver com grupos diferentes. Ele somou muito, inclusive, para os nossos gestores, que veem na figura dele, os gestores locais, principalmente a educação, veem nele a figura que defende essa bandeira da educação, que passou a defender tantas outras depois de intimidade e conhecimento de como, de fato, a gestão funcionava, né? Eu falei que foi um upgrade. Ele participou disso ainda antes do resultado da eleição, né? E foi extremamente favorável. E aí depois a senhora foi para a campanha entre a Jana e o Eduardo, optou pelo Eduardo. Por que dessa opção que você fez e qual que é a avaliação que você fez desse segundo turno e do resultado dessa eleição? Bem, Kleber, ainda no primeiro turno, todas as nossas pesquisas, quali e quanti, aliás, as qualitativas, antes mesmo da campanha começar, apontavam favoritismo. E esse favoritismo, caso houvesse um segundo turno, em todas as pesquisas realizadas por nós e aquelas que eu tive acesso, que não foram feitas por nós também, de institutos contratados por nós. Todas elas avaliavam que num segundo turno, a candidata favorita para vencer a eleição, ainda no primeiro turno, no segundo turno, seria um resultado diferente para qualquer que fosse o candidato. Então, de fato, nós trabalhávamos para eleger alguém do grupo, alguém que tivesse essa sinergia conosco, né? O Eduardo, obviamente, foi apoiado por todos nós, né? Aqueles que votaram 45 no primeiro turno, votaram 20 no segundo turno. Nós tínhamos a certeza de onde nós queríamos estar. E mais do que isso, o resgate histórico, né, de alguém que já foi prefeito, de alguém que, obviamente, passaram-se 30 anos, a administração pública é outra, a cidade tem inúmeros desafios, desafios enormes, talvez muito maiores do que aquela época, mas também pelo legado, pela simbologia, né, de Siqueira Campos, ele que também foi um grande professor político para mim, alguém, né, eu acredito que depois do falecimento do João, um dos cenários políticos mais difíceis que a gente viveu, e para mim em particular, foi chegar em Palmas, voltar de Brasília naquela noite, em que nós tínhamos a notícia do falecimento de Siqueira. Então, assim, todos nós nos consideramos filhos políticos dele. Eu pertenço à União Antiga, a União do Tocantins. Quando eu aqui cheguei, a UT reunia, né, inúmeros partidos, uma força gigantesca, elegeu aquela época, né, a primeira campanha que eu participei em 2002, eu tive a alegria de sair em um ônibus do T Mulher, rodando 139 municípios, e foi incrível, uma experiência
realmente gigantesca para todos nós, né? Aquela época nós elegemos, vote nos três, elegemos o governador, Siqueira então fez o seu sucessor, Marcelo Miranda, reelegemos o senador Leomar Quintanilha e João foi eleito senador. Então, temos uma história, tivemos a oportunidade, inclusive, eu tive a oportunidade de ser vizinha de porta do senador, aquela época, senador Eduardo Siqueira, hoje prefeito da capital, e claro que isso tudo veio não apenas de uma simbologia, mas de um projeto político que nasceu, né, nasceu naquele momento, e com certeza, no sucesso da administração do Eduardo, vai respaldar ainda mais que a nossa escolha foi uma escolha certa, é uma escolha certa. Eu torço muito para que ele faça uma grande gestão, ainda melhor que a minha, né, ainda melhor do que foi a do Amassa, a do Raul, de Nilmar, né, nosso saudoso Odi, seu Fenelon, e que ele, de fato, possa marcar esse novo tempo, né, um novo tempo para a cidade, um novo tempo para nós, para o grupo, para um grupo político que começa a se realinhar, uma vez que nós ouvimos do próprio Eduardo que ele estava fora da vida pública, que não voltaria, né, quando não foi candidato à reeleição para deputado estadual. Enfim, há toda uma simbologia nisso, há toda uma confiança que nos fez, de fato, apostar que esse seria, e de fato é, né, um grande projeto para Palmas. Prefeito, agora assim, a senhora fez uma boa gestão, isso aí não tenha dúvida, os números mostram isso, os resultados. É lógico, como a senhora falou, com erros, não tem como uma gestão ser 100%. Agora, no final deu aquela preocupação, porque naqueles 3 meses depois da eleição ali, nós tivemos problema do atraso do lixo, nós tivemos alguns problemas de receita, o prefeito fala de contas de mais de 300 milhões de reais que está para pagar. Como que é essa situação? Que aconteceu naquele período e como que a senhora vê essa situação? Ai, Kleber, você toca em algo que, assim, é muito especial nesse momento, né? Eu evitei, obviamente, a gente entende que quando se chega uma nova gestão, e às vezes até por um prefeito reeleito, que foi o meu caso, né? É um novo momento, então nós temos que dar a liberdade total para que ele imprima sua marca de eficiência, para que ele analise as coisas da forma dele, priorize aquilo que de fato ele acredita que seja prioridade. Então, assim, durante esses quase 50 dias, eu evitei muito de passar qualquer recibo sobre essa avaliação e até acho que ainda é muito recente. Mas nós tivemos a oportunidade, Kleber, de fazer campanha juntos no segundo turno. Tivemos a oportunidade de implementar uma comissão de transição que também se deu de forma muito tranquila, harmônica, muito transparente. E no mesmo formato, respeitamos todas as decisões que o prefeito toma, obviamente, logo que assume. Agora, é extremamente necessário se falar a respeito, que essa tentativa de se criar um caos sobre a gestão, um caos sobre a cidade, uma cidade devastada, abandonada, né, de fato, ela não existe. Agora, nós temos que tomar muito cuidado e ter muita responsabilidade com relação a isso, porque eu, quando assumi a prefeitura em 2018, ninguém me viu passando recibo de como eu recebi a prefeitura. Aquela época, mais de 70% do orçamento já havia sido empenhado e liquidado ainda no mês de abril. Né? Eu tinha ainda 8 meses de gestão e como eu vou fazer isso? É claro que eu costumo dizer, é um velho ditado, inclusive, que a minha mãe me chama de cabra teimosa, né? E eu falo que a boa cabra não berra, né? Ela sobe a montanha sem olhar para trás, enfrenta os desafios e faz o que de fato tem que fazer. Então, a vida pública não nos reserva apenas flores, né? Obviamente, nós temos inúmeros desafios ao longo de um ajuste de gestão. Aquela época, em 2018, existiam despesas de exercício anteriores, e todas elas foram saudadas, principalmente porque eu entendi que famílias trabalhavam e trabalharam e precisavam receber. Então, uma vez comprovada todas essas despesas, todas elas foram pagas. Obviamente que sem, né, sem muito alarde, como de fato é a administração pública no que diz respeito a números. Mas mais do que isso, Kleber, ali já no finalzinho da nossa gestão, as pessoas às vezes fazem. É óbvio que ninguém tem que entender tudo de administração pública. Eu falo que eu vou passar anos, acredito que vou ter aí 4, se Deus me permitir ter outros tantos mandatos, como agora o prefeito de Aracaju entregou 4 mandatos de prefeito, ainda assim ele diz, prefeito, eu estou saindo e muito ainda há por fazer e não sei tudo. Então é claro que acreditar em números, na contabilidade, é extremamente louvável, por quê? E aí nós fazemos, quando eu faço essa recapitulação com você, é justamente para dizer que antes
houve uma gestão. E essa gestão teve todas as suas contas aprovadas, não apenas pelo Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão responsável e legítimo para fazer isso, como também pela Câmara de Vereadores. E essas ideias existiram, né? O aumento, inclusive, de um ano para o outro, chegou a 1000%. Mas, hora alguma, você me viu na qualidade de gestora vindo a público para falar sobre a gestão passada, porque não convém. Convém a nós, de fato, trazermos solução e não errarmos. Nós não podemos incorrer em atos de improbidade e tantas outras coisas. Para isso, Kleber, eu sempre tive acesso, e sem nenhuma vaidade para isso, acesso a pessoas que entendessem ainda mais do que eu sobre orçamento, né, sobre financeiro, sobre controle interno. E nós, contra fatos, não argumentos. Nós somos reconhecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional com a nota AAA do CAPAG. Isso diz que tanto orçamentariamente, quanto financeiramente, quanto capacidade de endividamento, Palmas tem a maior nota atribuída pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso não pode ser fabricado, isso tem que ser de números, né, que de fato existem. E para isso, de fato, eu alcancei uma equipe de excelência no que diz respeito ao planejamento, ao orçamento, à contabilidade, às finanças, porque também, e aqui vale esse registro, a nossa arrecadação foi recorde em todos esses anos, e aí vale, obviamente, né, se fazer esse quadro comparativo do que foi arrecadado no mês de janeiro agora, do que foi arrecadado no mês de janeiro dos anos anteriores, inclusive anteriores à minha gestão, para fazer toda essa compensação. Transparência. Palmas hoje tem selo duplo diamante conferido pela Atricom, Associação dos Tribunais de Contas, né, de todo o Brasil, inclusive do Tribunal de Contas da União, por índice de transparência acima de 95%, ou seja, todos os nossos contratos têm a máxima eficiência e têm, né, da mesma forma, a transparência. Quanto mais transparência a gente tem, mais segurança isso nos traz para fazer a administração. Então, eu confio muito, Kleber, na nossa equipe que fez planejamento, que fez a gestão orçamentária, que faz, né, todo esse acompanhamento de dados, para a entrega das nossas contas consolidadas, que acontecem agora, em abril, nós faremos esse fechamento e obviamente, né, todo esse repasse de informações para o Tribunal de Contas, como é informação pública, vai estar disponível para todos também. No finalzinho do ano, algo que às vezes não é muito de entendimento para aqueles que não estão no dia a dia da administração pública, é porque nós temos que ter esse controle entre o orçamentário e o financeiro, o que não pode ser fechar o ano com esse desequilíbrio, principalmente se esse desequilíbrio for de ordem financeira, né? Aí realmente você não pode deixar uma despesa muito maior, contratar uma despesa muito maior para que esteja ali. Inclusive, isso foi referendado várias vezes em vários encontros que nós tivemos com os secretários, com o comitê gestor, para que nós tivéssemos esse perfeito equilíbrio, porque afinal de contas é uma nova gestão que está entrando. No finalzinho do ano, Kleber, e aí, ainda quando a gente rebobina 2018, eu lembro que nós conduzimos, e o secretário Trabuzzo conduziu isso com uma maestria gigantesca. Nós fizemos uma licitação que é super robusta, e, inclusive o maior contrato do município, que é a administração dos nossos resíduos sólidos, do aterro sanitário, da coleta de lixo. Logo que eu assumi a gestão, nós tínhamos quase 5 faturas a valor ambiental em aberto. E a Valor Ambiental nunca fez nenhuma greve, nem o sindicato naquela época. Nesse formato, agora no finalzinho do ano, nosso pagamento já previsto da fatura fechada, a fatura de setembro, e ainda fazendo a medição de outubro, porque existe todo um processo até ele chegar para o faturamento, até chegar na tesouraria para pagar, né? Isso também, às vezes, não chega no conhecimento das pessoas. E não havia, né, motivos que levasse o sindicato a paralisar a coleta por 2 dias, né? Então, assim, se você me perguntar, é algo que eu não vejo com bons olhos, né? Eu vejo, inclusive, um formato de um contexto mais político por parte do sindicato, não por parte da empresa que prestava e ainda presta serviço para Palmas, até porque eu não tenho conhecimento hoje, mas tenho, né, assim, pelo menos o orçamento foi aberto agora no iniciozinho de fevereiro, então, consequentemente, as medições ainda de novembro, de dezembro, elas ainda não foram pagas, e aí você está falando do mesmo período que aquela época da greve dos 2 dias, também não haviam sido pagas, mas eu não tenho conhecimento de nenhum anúncio do sindicato ou da categoria para uma greve na cidade. Então, acho que é mais, eu atribuo isso, Kleber, a esses
esvaziamento, né, essa ausência de poder. Está se entrando uma gestão, está saindo uma gestão, está entrando outra, às vezes falta de ajustes mesmo. Na própria zeladoria da cidade nós sentimos isso, embora não houvesse nenhum pagamento pendente, eu senti aquela mesma frequência com o olhar que a gente tem de andar pela cidade, que o mato já estava crescendo uma intensidade maior e que a poda não estava sendo feita na mesma frequência, a reposição de materiais para isso. Então, aquele olhar que, de fato, a gente tem para o todo. Mas olhar para isso como problema e não buscar solução é, humanamente, ficar chovendo no molhado, né? A gente, de fato, não sai do lugar. Acredito que isso foi extremamente esperado, uma prova disso, as ordens de serviço que o prefeito deu logo no início de janeiro, e lembrando, no início de janeiro nós ainda não tínhamos o orçamento de 2025 aprovado, né? Então não tinham previamente o empenho de todas essas coisas. Então, mesmo assim, as pessoas e, obviamente, os fornecedores entenderam o chamado dele e, atendendo o chamado, executaram todas essas ordens de serviço e ainda estão executando, né? Agora, de fevereiro, do iniciozinho desse mês para cá, já tem, obviamente, o orçamento rodando, um orçamento que, inclusive, garante, aí tem todas as suas garantias, foi aprovado na nossa, elaborado pela nossa gestão, aprovado pela gestão passada, ainda anterior na Câmara de Vereadores, e é esse o orçamento que vai ser cumprido agora, né? Entendi. Onde, inclusive, Kleber, está presente as ações para o carnaval da cidade. E o Capital da Fé, que é uma lei, né? Então, obviamente, todas essas ações já estão previstas na Lei Orçamentária Anual de 2025, que foi elaborada pela nossa gestão ainda no ano passado e aprovado pela Câmara de Vereadores, com emendas impositivas para isso, inclusive dos vereadores da gestão anterior. Ou seja, é toda uma sistemática, uma logística que em nada compromete o que existe de ideia, o que existe e já está previsto de restos a pagar, porque obviamente uma vez que você reconhece aquele resto a pagar, ele já tem o fundo específico também garantido, e outros fundos que estão na cultura, que estão no turismo, da educação e da saúde, que só podem ser executados, obviamente, para essas ações específicas. E por isso, aquela diferença do valor que tem em crédito, né, no valor que tem lá como receita. Agora, lembrando, né, que tudo isso vai muito longe de um cenário de horrores, né? Eu, em particular, confesso para você que muita gente me perguntava, prefeita, a senhora não vai responder isso? Falei, calma, que o tempo cura tudo. Cura queijo, né? E o queijo fica maravilhoso. Então, assim, vamos deixar as coisas fluírem, né? As respostas virem, não a toque de caixa, mas como elas de fato precisam vir. Falou-se que cogitou-se muito de um cenário de uma dívida de R$ 500 bilhão, 500 milhões de reais. Isso não existe, como logo depois vieram lá, não, a dívida já não é 500 milhões, é de 300 milhões, também não chega a isso. E lembrando que a dívida não é prefeita, né? Que as despesas de exercício anterior, elas são do CNPJ Prefeitura de Palmas, e que, obviamente, assim como eu assumi tantas outras despesas, obviamente essas despesas e a organização do fluxo de tudo isso passa pela gestão atual e com muita responsabilidade. Pelo que a senhora falou, então, a senhora não vê razão para ele ter, para o prefeito ter cancelado, por exemplo, o Carnaval e o Capital da Fé. Então, isso vai muito do direcionamento que o gestor quer dar, mas existem essas ações, elas estão previstas, Kleber, na LOA. Então, elas já têm um orçamento garantido, inclusive, dentro do próprio orçamento, para serem executadas. Em particular, o Capital da Fé. O Capital da Fé é uma lei que foi aprovada quando ainda não era prefeita. E como lei, obviamente, ela precisa ser executada. Foi algo, inclusive, né, muito questionamento logo quando eu assumi ainda em abril de 2018, mas 2019 eu passei por uma verdadeira crucificação, né? Sem entender, que as pessoas falando, é porque ela é evangélica, é porque o noivo, que não era marido à época, é pastor, e ela quer beneficiar esse público, nem de longe, nem poderia, né? Nós trabalhamos para todos, governamos para todos. E depois que eu tive, inclusive, esse entendimento, Kleber, os incentivos não faltaram para que os bloquinhos de rua pudessem voltar, e com todo o investimento por parte também do poder público, incentivando essa manifestação cultural, né, dando apoio e saindo do discurso de fato indo para a prática. O nosso carnaval, que é histórico, né, em Taquarussu, e todo esse resgate da cultura, dos tambores, né, a cultura das marchinhas,
do circo. Então, tudo isso pôde voltar. Eu tive a oportunidade de corrigir tudo isso, né? E isso, inclusive, há previsão legal para que tudo isso seja executado, está garantido na LOA, mas claro que, obviamente, vai passar por uma avaliação do gestor. Ele tem um remanejamento de até 50%, a minha época era 30%, ele pode fazer esses remanejamentos. Nós, infelizmente, estamos vendo casos de Covid-19 aumentarem, ele pode priorizar investir na saúde e não realizar esse carnaval, né, não realizar o carnaval em si, ou incentivar essas ações culturais, mas quanto ao capital da fé, Kleber, eu vejo com, né, assim, com ressalva o cumprimento da lei. Isso pode causar improbidade e ele, né, mais do que eu, é conhecedor, já né, teve experiências no legislativo e no próprio executivo, sabe exatamente que é algo que está previsto em lei e tem que executar. A amplitude disso, como vai ser, se vai ser grandioso, se vai ser menor, de que forma vai ser, aí de fato, né, ele tem a liberdade para poder discutir isso com os segmentos, com as categorias, né, com todo o trading turístico, porque lembrando, o capital da fé acontecia, é uma política pública de Estado, não uma política pública de governo, ele acontecia todos os anos e traz para cá, né, trazia até o ano passado, vários públicos, católicos, evangélicos, e tem inclusive que ampliar para outras religiões. Eu acredito que todas têm que ser abraçadas nisso, nesse contexto. E aí já passa por uma discussão na Câmara de Vereadores, que tem que modificar, alterar a lei, para ampliar isso para as religiões de matrizes africanas e tantas outras, para que de fato seja uma festa ainda mais robusta, né? Mas para isso, obviamente, passa por uma modificação da lei. Prefeito, só mais duas questões para a gente encerrar. A primeira é a seguinte: o prefeito agora ele abriu já o processo para a seleção de uma empresa para fazer o transporte coletivo, ou seja, vai fazer a concessão quando você fez a municipalização. Você avalia que foi um erro fazer a municipalização e o prefeito toma uma decisão correta? Por exemplo, ele fala das dificuldades, que teve que depenar ônibus para montar outro para poder circular. Como que você vê essa questão? Olha, Kleber, eu acredito que nunca foi um erro. E se tem algo que foi extremamente assertivo na nossa gestão, foi de fato ter viabilizado a agência de transporte coletivo público de Palmas. E te digo já por quê. Quebrar um monopólio de 30 anos, né, fazer um processo inverso, fazer, né, sair do privado e trazer isso para o público, é realmente uma responsabilidade muito grande. Mas nós já caminhávamos para isso. E a própria pandemia deixou isso muito claro, Kleber, porque nós já subsidiávamos o transporte coletivo. E se não fosse esse subsídio, hoje a tarifa facilmente estaria em torno de 12 a 15 reais. Então, todo esse subsídio foi bancado para que a tarifa ainda permanecesse nos 3,75 anteriores. Mas, mais do que isso, é algo que a gente precisa entender. Uma empresa pública, ela não nasceu para dar lucro. Muito diferente do que é o setor privado, uma empresa pública, ela vive, obviamente, para ser mantida pelo capital público, pelas receitas públicas, para ofertar esse serviço. E eu digo que ele foi muito assertivo, o Kleber, porque nós não fizemos rompimento de contrato, nós esperamos o contrato da concessão se findar. Depois de findado o contrato, nós criamos a agência com previsão legal, com tudo, obviamente, aprovado, inclusive, no próprio orçamento e na lei orçamentária daquele ano. E para nós foi assertivo porque nós precisávamos conhecer o sistema, Kleber. Seria humanamente impossível falar para você hoje que o prefeito está certo ou errado em licitar um serviço ou outro. Hoje eu posso dizer para você, com conhecimento de causa, que algo que nós não podemos abrir mão de forma alguma, o município não pode abrir mão de forma alguma, é o controle da bilhetagem. Agora, nós caminhamos até aqui para ter o controle dessas informações de algo que antes não conseguíamos acesso. Eu acredito que você se recorda também, e as pessoas na cidade, eram caixas e caixas de documento para nós glosarmos algumas notas e verificarmos a emissão de todas elas, e só naquela época foram mais de 12 milhões de reais de notas glosadas, ou seja, de algo que nos era ofertado e nós pagávamos por todo esse serviço, o poder público pagava por esse serviço para uma empresa privada, para o lucro de uma empresa privada. Então, trazer toda essa responsabilidade para nós não foi tarefa fácil,
Mas qual era a nossa missão? Provar que sim, é possível, né, fazer uma gestão de eficiência e caminhar para fazermos licitações importantes, principalmente quanto à operação do serviço. E o que é a operação? São os ônibus, são os motoristas, a reposição de peças. Por quê? Porque, afinal de contas, a prefeitura tem tantas outras coisas para se preocupar e hoje nós temos empresas muito boas no mercado que conseguem fazer isso. Nós entendemos também que ter a nossa própria frota, quando nós tivemos que recorrer, Kleber, à locação de ônibus, nem todo mundo está disposto no mercado, no Brasil, isso não é só Palmas, a ter carros para locação. E quando tem esses carros para locação, ainda são com alguns anos de uso. Então, nós conseguimos uma frota muito pequena, que era 0 quilômetro. E o que nós entendemos também, administrando a agência? Que nós não abriríamos mão do controle da bilhetagem, que é onde de fato o dinheiro entra, mas nós entendemos que a operação, sim, tinha que se caminhar para uma licitação. E nesse formato entendemos também que era necessário a compra de uma frota própria. Para isso, nós fizemos, né, um empréstimo, aliás, para a própria União, né, através do PAC, nos ofereceu um orçamento de quase 400 milhões de reais. Fomos a primeira capital no Brasil a ser contemplada com esse recurso do PAC, ou seja, a garantia era direta da União. Suponhamos que Palmas não fosse triplo A pela Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, que nós não tivéssemos tanta segurança. Nosso endividamento hoje, Kleber, acredite, é de apenas 5%, né? Inclusive, na equipe de transição mesmo, vários secretários elogiaram isso, prefeita, não é nada de dívida, né? Eu falei, pois é, não é nada de dívida. E isso foi muito bom, por quê? Porque nós entendemos que a aquisição da frota própria também desoneraria o serviço e, consequentemente, as despesas da agência. Infelizmente, nós não tivemos o empréstimo aprovado pela Câmara de Vereadores, numa atitude muito mais política do que administrativa, porque se tivessem feito isso, não estavam aprovando um empréstimo para a prefeita à época, mas teriam aprovado um empréstimo para o prefeito eleito, que hoje já estaria com essa frota, né, frota própria, totalmente 0 quilômetro, tinha um processo já caminhando, né, bem licitado, bem robusto, um edital muito bem elaborado, e, claro, traria uma solução enorme para as pessoas. Hoje, eu já tenho informações de que a Câmara já está bastante sensível a isso e que, em breve, com certeza, aprovará este mesmo empréstimo para o atual prefeito. Aí eu fico na torcida para que ele veja, né, a agência com esse bom olhar, obviamente que depende, né, tudo depende muito da avaliação que ele tem com relação a esse cenário, mas que caminhe, né, para que não abra mão da bilhetagem, mas que, obviamente, operação e tantas outras coisas podem e devem ser licitadas sim. Para a gente fechar, e 2026, eu vi a senhora começou a se movimentar, fez uma resolução agora na questão da formação de comissões permanentes pelo PSDB, a senhora é presidente regional do PSDB, que é um partido, eu sempre te disse, tem uma história enorme com o Tocantins, foi o partido de Siqueira Campos. Quais os projetos do PSDB para 2026? Vocês hoje têm 2 deputados estaduais, por exemplo, tem olho também na Câmara Federal. E a Cíntia? O que a Cíntia... É uma das perguntas que mais me fazem aqui nos bastidores. O que a Cíntia vem para 2026? Eu falei assim, vou perguntar para ela. Essa também é uma pergunta que não para de chegar, né? Confesso que se as pessoas perguntam para você, imagina o quanto perguntam para mim. É claro que eu tenho assim excelentes perspectivas para 2026, mas tudo, obviamente, passa por um projeto muito bem construído do resultado do que foi o processo 2024 e muito, Kleber, do que nós vamos fazer agora em 2025. Então, há uma responsabilidade imensa. Até pouquinho tempo, as pessoas ainda me ligavam e questionavam muito se o PSDB ainda vai continuar existindo, se caminhava para uma fusão, uma incorporação. Esse ainda era o cenário até semana passada, quando eu estive com o presidente Marconi e com outras autoridades do partido, mas enfim, é um projeto robusto, ninguém constrói, faz alguma coisa sozinho, então não pode nem de longe ser um projeto que seja único e exclusivamente pensando em mim, mas que esse projeto pensando de uma forma muito robusta, em grupo que começa a ser construído. Muitas pessoas, inclusive, falam, mas prefeita de si mesmo, como é isso, né? Vai ser candidata a quê se não tem grupo? Eu falei, eu já escutei essa história, né? E muito recente, né? Coisa de 6 anos atrás diziam que nós não tínhamos grupo. Nós ajudamos a eleger, né, um governador em 2022.
Eduardo Mantuan foi eleito com uma votação expressiva na capital, foi eleito deputado estadual, né? Disputamos a eleição e fomos, assim, realmente, acredito que foi um fator decisivo para que se tivesse um primeiro turno em 2024 a candidatura do Júnior Gel, ou seja, temos grupo, temos corpo, né? Fomos primordiais para que essa decisão do segundo turno fosse, de fato, não apenas viável, mas que fosse uma eleição consagradora, dada a diferença de votos do primeiro turno, da candidata com 7 mil e dada a diferença do candidato eleito, né, com quase 28 mil votos. Então, de fato, Kleber, isso consolida nós termos uma responsabilidade ainda maior de pavimentar o futuro. Agora, o futuro começa hoje, obviamente, que passa por uma avaliação da nossa gestão na capital, passa por um bom acompanhamento dos nossos companheiros, de todo o balanço dos prefeitos eleitos, vice-prefeitos, vereadores. Então, esse diálogo, né? Eu falo que um bom gestor e um bom político, um bom candidato tem que ser um bom ouvinte, né? Tem que estar pronto para ouvir críticas, constatar a rota, ajustar tudo. Paralelo a isso, eu tenho um compromisso muito grande com o PSDB em âmbito nacional, eu componho a executiva nacional do partido, né? Estou presidente do PSDB Mulher Nacional, respaldando todas essas candidaturas, formação, inclusive, de novos gestores agora. Então, é um respaldo grande, a missão é grande, a expectativa também é. E eu acredito que o resultado disso não pode ser menor, né, Kleber? Nós não podemos ter um resultado menor do que sejam as expectativas que as próprias pessoas têm diante disso. E aí vamos caminhar, né? Temos agora, com a chegada do GEL, já somos dois, né? E com a federação ainda temos Eduardo Dertins. Então, formamos agora os blocos. Na Câmara de Vereadores aqui, tivemos uma eleição onde o PSDB não apenas foi decisivo, mas onde as candidaturas somaram um quantitativo de votos super significativo. Tivemos o mais votado da Câmara, tivemos o terceiro mais votado, né? Tivemos a recondução do Folha, do Márcio Reis, do Valdson. Todos eles já passaram pela nossa gestão, né? Folha foi secretário de governo, foi nosso presidente também, foi presidente com o nosso apoio, somou muito no PSDB, o Valdson da GESP no mesmo formato, né? Um vereador aí que já tem alguns mandatos e tem a cara do servidor, principalmente onde ele veio, né? Da antiga AGESP, hoje a nossa Infra. O Márcio, que pôde ser secretário de esporte, tem aí também essa parte robusta, junto com a deputada Wanda Monteiro, que consolidou também uma marca forte dentro da cidade. Enfim, agora essa tratativa para as comissões, com a resolução, nós de fato trouxemos. Tudo tem um ônus e um bônus, né, Kleber? Muitos acham que só o ônus funciona, e numa vida partidária, se você não está disposta a ter o ônus e o bônus das coisas, aí não flui. A resolução foi mais nesse sentido, de respaldar as candidaturas onde nós estivemos juntos. Ou seja, aqui no primeiro turno nós tivemos um candidato, no segundo turno tivemos um papel forte, preponderante, decisivo para a escolha do prefeito eleito. Então, nada mais justo com que essas candidaturas, aliás, não as candidaturas, né, mas agora com esses eleitos, sejam de fato respaldados também em comissões importantes, que tenham essa frente de diálogo e, de fato, façam composições que estejam de acordo, né, com o que foi também dentro do próprio período eleitoral. Então, os nossos vereadores estão aí prontos, preparados para fazer um excelente trabalho nas comissões que ocupam, né, na formação dos blocos que estão, e respaldar também a gestão do prefeito para que, de fato, possa avançar muito na construção de políticas públicas de Estado e não apenas nas construções políticas públicas de governo. E eu desejo muito sucesso a todos eles, né? Assim como, obviamente, tenho muito trabalho, muito chão e muita estrada aí para consolidar o projeto para 2026 também. Mas vou deixar para te contar um pouquinho lá para frente. Tá bom. Por fim, assim, tem essa história da fusão, quer dizer, fala de uma fusão do PSDB com o PSD, é isso, me parece, né? Como que está essa conversa? Deve avançar? A senhora já tem conversado, por exemplo, com o Irajá ou com a própria direção nacional do PSD? Como que está isso? Weber, graças a Deus, sim, a gente mantém bom diálogo com todos. Houve muita conversa na imprensa sobre uma possível fusão que caminhava para ser com o PSD do Kassab e aqui do senador Irajá, assim como houve a possibilidade de análise também por parte da cúpula do partido
em aumentar essa representatividade com o próprio MDB. Então, houveram conversas muito próximas com o presidente Michel Temer, aqui o deputado Alexandre Guimarães, que caminha, né, tudo indica que caminha aí também para uma composição, pelo menos diz, né, para uma composição majoritária para a próxima eleição, enfim, tudo ainda são cenários. Como dizia Ulisses Guimarães, a política é o céu. Você olha para ele e de repente está tudo limpinho e azul. Daqui, de repente, as nuvens já mudaram o túnel e você tem que recalcular a rota. Né? Sobre isso, em particular, no PSDB hoje não se discute mais fusão e incorporação. Não que essas conversas, Kleber, ainda não continuem acontecendo, até porque há uma necessidade muito grande de representatividade dos partidos em si. Mas, obviamente, o PSDB tem uma história muito forte. Nós estamos falando de alguém que teve como presidente da República um grande sociólogo, né, Fernando Henrique Cardoso, de Ruth Cardoso, que inclusive criou o PSDB Mulher. Nós estamos falando de Mário Covas, nós estamos falando de histórias, né, recentes, atuais também, de tantos líderes importantes, como a Raquel Lira, em Pernambuco, a primeira mulher a governar o estado de Pernambuco, de Riedel, que está fazendo um governo espetacular no Mato Grosso do Sul, e veio aí da sucessão de Azambuja, que fez 2 governos também de excelência, como não é diferente com o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, faz uma gestão e foi um dos nomes, inclusive, um dos nomes cogitados aí como presidenciáveis, de estados, né, que são muito fortes, que têm essa política latente, mas claro que nós temos que caminhar no sentido de entender a importância de tudo isso, né, Kleber? Houve uma redução muito grande da bancada, da representatividade federal. Nós saímos de 32 deputados federais, parece para 11, 12. Então, com isso, diminui-se o tempo de TV, diminui-se o fundo partidário, e obviamente que ter ventilado essa possibilidade de fusão, de incorporação, foi discutido sim no cenário, com Podemos, também foi discutido isso ainda, né, anterior à campanha, com republicanos, enfim, mas hoje é algo que está sacramentado por hora nas discussões internas do PSDB, mas nada impede que nós possamos ter partidos aliados, né, inclusive como esses que caminharam para uma possível fusão e incorporação, que nós possamos ser partidos aliados para o projeto 2026. Tem muito para dar certo. Tá certo, então, prefeito. Olha, foi muito bom falar, falamos sobre tudo, eu imagino, né, do mais importante, pelo menos, e, Sempre e dá para falar agradeço alguma muito. coisa, né? É, eu agradeço muito a franqueza, a forma como nós conversamos e colocamos à disposição sempre aqui para estar acompanhando seus movimentos. Imagina, Kleber, sou eu que agradeço, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Desejo um ano extraordinário, rico de toda sorte e bênçãos para tua casa, para tua família, para todos que vão nos acompanhar aí nessa entrevista. Confesso que daqui a pouco vai ter gente até com ciúme, né, dessa entrevista. Ah, como assim? Falou primeiro com o Kleber? Mas a gente sabe, né, do grande trabalho que você realiza aí há quase 3 décadas. Não, isso não te deixa na posição de ser ainda velhinho, viu? Porque nós temos quase a mesma idade, mas legitima o trabalho que você faz ao longo dos anos. Então, desejo muita felicidade, assim como desejo que as melhores coisas estejam sobre a nossa cidade, sobre Palmas, sobre o Tocantins, né? Sobre os nossos líderes, que eles de fato entendam que pensar grande é algo que de fato nos posiciona no jogo de forma grandiosa, né? E é isso que de fato a gente espera. Vai ficar faltando muita resenha aí, né? Mas Vai, agora vamos ver se eu consigo retribuir o café, vamos. né? Vamos ficar por vinho, alguma coisa assim. É isso, prefeito. É isso. Obrigado aí obrigado pela entrevista. É isso, pessoal. Vocês viram então essa importante conversa, muito profunda para vocês. A prefeita não tinha falado agora, está falando agora com a gente, e vocês aí tiveram então em primeira mão esses detalhes aí do pensamento político dela, desses 6 anos como prefeita da cidade. Eu espero que tenham gostado e nós voltamos na semana que vem com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.